Fala galera, na aula de hoje nós vamos falar sobre a mitologia egípcia. A mitologia egípcia é um pouquinho mais desconhecida que as suas irmãs, a mitologia grega e a mitologia nórdica. A mitologia nórdica ela tem sido bastante difundida ultimamente, principalmente pelos filmes de heróis que têm revelado os deuses Thor e Loki. E a mitologia grega ela é muito difundida, principalmente em livros, filmes, séries e jogos. Lembrando lógico, do deus da guerra. O início da mitologia egípcia começa com o deus Sol, Ra. Ra é o primeiro deus que surge no universo. E Ra cria Nun. Nun é responsável por criar a segunda geração de deuses. Então Nun cria vários outros deuses, entre eles Nut e Geb. Nut é a céu, Geb ou terra. Eu falo nesse gênero porque na mitologia egípcia a céu ela é feminina e o terra é masculino, diferente do que acontece na mitologia grega, onde Gaia, a terra, é feminina e Urano, o céu, é masculino. Nut e Geb estão ligados, estão muito próximos um do outro, mas eles não podem ter relacionamento porque Nun não quer que os dois irmãos tenham relacionamento. Acaba que depois de muito contato um com o outro, eles acabam tendo um relacionamento e gerando 4 filhos, que são eles: Sete, Néftis, Osíris e Ísis. O Sete acaba casando-se com Néftis e o Osíris acaba casando com sua irmã Ísis, tá? E esses 4 aí vão poder reinar sobre o Egito. Um deles será o rei poderoso de todo o Egito. E Nun acaba escolhendo Osíris como todo poderoso rei do Egito. Logo, o Sete vai ficar com muita inveja do irmão, porque o Sete queria ser o novo rei do Egito. Então começa um conflito entre Sete e Osíris. Além de tudo, uma relação entre Osíris e Néftis acaba abalando a relação entre os irmãos ainda mais, e Sete decide então matar o deus irmão. Para isso, ele pega um caixão, fala para Osíris que é uma brincadeira e pede para Osíris entrar no caixão. Osíris entra no caixão, Sete prende Osíris no caixão e joga o Osíris dentro do rio Nilo. Ísis se transforma em uma andorinha, vai até o rio Nilo e salva o marido do rio Nilo. O Sete fica ainda revoltado com o irmão e acaba cortando o irmão em 14 pedaços e depositando cada pedaço em uma parte do Egito. A Ísis, vendo a situação do marido todo cortado, decide novamente se transformar em uma andorinha e resgatar o corpo as partes do corpo do marido. A Ísis consegue achar 13 pedaços, costura todo o Osíris, o morto, mas falta um único pedaço. O único pedaço que falta ainda é o membro sexual de Osíris, que foi devorado por um peixe no Nilo. Um peixe acabou devorando o membro sexual de Osíris. A Ísis, então, que tinha costurado todo o marido, decide confeccionar um membro de ouro para o marido e acaba costurando este membro de ouro no marido. E Ísis tem uma relação com o morto, tá? Ela tem uma relação sexual com o morto, e desta relação sexual ela acaba ficando grávida e acaba nascendo um deus chamado Horus. Quando Horus cresce, ele acaba entrando em guerra contra o tio que tinha matado o pai. Esta guerra vai durar 80 anos porque os dois são muito fortes. Os dois têm uma força muito grande, uma força muito parecida, e eles podem se transformar em que eles quisessem. Muitas vezes o Horus se transformava em urso, o Sete ia lá e se transformava em urso também. Quando o Horus se transformava em uma baleia, o Sete também se transformava no mesmo animal. Até que um dia Horus decidiu se transformar em um hipopótamo e o Sete acabou também se transformando em hipopótamo.
Ísis, que não aguentava mais aquela guerra, aqueles 80 anos de guerra, tenta matar Sete e acaba lançando uma flecha, mas como os hipopótamos eram muito parecidos, acaba acertando justamente o filho Horus. Horus fica revoltado com muita dor daquela flecha e acaba matando a mãe, acaba arrancando a cabeça da mãe Ísis, que morre. A luta continua, o Horus se isola triste por ter matado a mãe e é neste momento que Sete se aproveita para arrancar o olho esquerdo de Horus. Esse olho esquerdo acaba caindo em algum lugar do Egito e diz a lenda que a pessoa que encontrasse no Egito o olho de Horus se transformaria em uma pessoa muito sábia, muito poderosa no Egito Antigo. É por isso que no Egito Antigo o olho de Horus se tornou um amuleto. Muitos dos homens do Egito acabavam usando o olho de Horus para dar sorte, tá? A luta continua, a guerra continua até a intervenção do deus da justiça chamado Thoth. Thoth decide fazer um julgamento entre 7 horas para saber quem vai ser o novo rei do Egito. Antes de fazer o julgamento, o Thoth acaba ressuscitando a Ísis. Como o Thoth não achou a cabeça de Ísis, ele acaba colocando uma cabeça de vaca no lugar da deusa. Thoth começa o julgamento entre Horus e Sete e, sabendo que Sete matou o irmão Osíris, Thoth decide que Horus será o supremo deus do Egito e Horus então se torna o primeiro faraó do Egito. Ele vai unificar o Alto e o Baixo Egito, se tornando o faraó. É por isso que no Egito Antigo todo faraó era chamado de Horus vivo. Foi essa aí a nossa aula.